Nessa videoaula eu vou estar ensinando esse lindo cropped. Olha só que arraso. Esse aqui é o tamanho P, mas eu vou te ensinar também como aumentar aqui para fazer o seu bojo maior, ok? Ele tem esse bicozinho aqui, olha. Bico bem fácil de fazer. Se você for iniciante, você vai fazer sem problema nenhum, ok? Então, olha só que lindo esse cropped. A minha alça é assim e a minha corrente de trás, minha alça de trás é dessa forma. Se você já gostou, dá aí o seu like, curte aí o nosso vídeo, se inscreve, certo? Compartilha aí essa videoaula com as pessoas que você sabe que gostam também desse tipo de conteúdo. Espero que você goste e bora lá para a lista de materiais. Para fazer esse cropped, nós vamos precisar de linha. A minha cor é 28-29, eu estou usando a Ame. Mas você pode usar qualquer linha que tenha um tex menor ou um pouco maior do que esse, sem problema, ok? Você vai precisar também de agulha. Essa minha é a 2 milímetros, mas você pode usar a agulha de sua preferência. Tesoura, como sempre, né? Vamos precisar de agulha de costura e também de linha. A minha eu escolhi preta porque é a cor do meu bojo, ok? Você também vai precisar de bojo. Esse meu aqui é o tamanho P. Vamos precisar também de alfinetes para estar prendendo o nosso bojo para facilitar a nossa costura. Então, é isso que a gente vai precisar. Bora lá para a videoaula. A quantidade de correntes para a gente começar o nosso bojo vai depender do tamanho que você quer, certo? Se você estiver fazendo tamanho PP, inicie com 15 correntes. Se for P, inicie com 16. Se for M, inicie com 18. Se for G, inicie com 20. Se for GG, inicie com 22, certo? Como o meu tamanho é P, eu vou estar fazendo 16 correntes. Aqui a gente vai iniciar normalmente, fazendo a sua quantidade de correntes, certo? Do tamanho apropriado que você quer. Como eu tô fazendo o tamanho P, fiz aqui, olha, minhas 16 correntes. O que eu vou fazer? Ó, essa aqui é a minha 16ª. Eu vou vir aqui com a minha unha, olha, eu vou marcar bem aqui nela, ó. Marquei aqui a 16ª, o que eu vou fazer? Eu vou subir mais 4 correntes. Eu gosto de subir 4 aqui, porque fica numa altura melhor. Quando a gente deixa assim só 3 correntes, ele fica meio repuxado, eu não gosto. Então, eu começo assim. Onde eu marquei aqui, olha, eu vou voltar e vou fazer o meu ponto alto. E aqui a gente já vai totalizar 2 pontos altos nessa carreira. Então, olha aqui, olha. Ele já fica do mesmo tamanho do nosso ponto alto. Quando a gente faz 3, ele já não fica assim. Então, essa parte, a gente vai só subir, vai só continuar aqui fazendo ponto alto dentro de cada correntinha aqui da nossa carreirinha de base, certo? Sem dificuldade, vamos fazendo ponto alto dentro de cada uma das nossas correntes. Fiz aqui as minhas, olha, todos os meus pontos altos, vai totalizar, contando com as correntes, 17 pontos altos, no tamanho P, certo? Se o seu for outro tamanho, vai dar um número diferente do meu. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho um ponto alto dentro dessa minha última corrente. Eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Aqui, ó, ficando com 3. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes e dentro da mesma correntinha, vamos fazer mais 3 pontos altos, certo? Ficando 3 de um lado, 3 do outro, separado por 3 correntes. Agora, o que nós vamos fazer?
Cuidado aqui para não errar nessa parte, olha. Você separou aqui seus 3 pontos altos. Agora, você vai laçar. Não vai colocar outro aqui, vai vir na próxima corrente. E vai colocar um ponto alto, olha. Aqui a gente já vai começar a voltar aqui para fazer o outro lado do nosso bojo. Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma que fizemos do outro lado. Só fazer ponto alto sobre ponto alto desse lado da mesma forma que nós fizemos do outro, certo? Olha, aqui eu fiz até o meu ponto alto. Aí tem essas correntes, não pode deixar de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou laçar, colocar aqui dentro da última, ó. E vou fazer o meu ponto alto. E assim vai ficar retinho, ó. Por isso que eu gosto de fazer com 4 pontos altos ao invés de 3. Então, aqui a gente já fez o nosso miolo. Vamos virar. Aqui dentro, olha, eu vou fazer um ponto baixo, dentro do primeiro ponto alto, dessa forma. 2 correntes. E aqui nós vamos andar toda essa volta em pontos altos. Toda a volta fazendo pontos altos, certo? Até chegar nesse último ponto alto aqui. Fiz aqui até o meu último ponto alto. Dentro desse espaço, eu vou estar colocando 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Todas as próximas voltas agora só vão ser 2 correntes aqui dentro, certo? E mais 2 pontos altos. Então, em todas as nossas voltas, essa parte aqui, ela vai ser da mesma forma. Vai ter 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui nós vamos voltar novamente caminhando em pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, certo? Todas as nossas voltas vão ser dessa maneira, ok? Ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum segredo. E quando chegar aqui dentro desse espacinho, vamos colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, certo? Então, nós vamos estar fazendo isso daqui, carreiras de vai e vem, até o final, certo? Das nossas carreiras. Ao que você precisa saber aqui, se você estiver fazendo o tamanho PP, você vai fazer 7 carreiras de vai e vem, olha. Aqui tem o miolo, essa aqui que nós estamos fazendo já é a segunda. Se você estiver fazendo o tamanho PP, você vai fazer 7 carreiras. Se você estiver fazendo o tamanho P, você vai fazer 8 carreiras. O tamanho M, você vai fazer 9, o tamanho G, 10, e assim você vai sempre aumentando uma carreira, certo? Da mesma forma que você vai aumentando o tamanho do seu bojo, certo? Então, como o meu é P, eu vou estar fazendo aqui, contando com esse miolinho aqui, 8 carreiras de vai e vem, ok? Eu vou voltar quando o meu bojo estiver pronto. Fiz aqui o meu, olha, ficou dessa forma, ok? Então, esse é o tamanho P, olha. Aqui o miolinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, ok? No tamanho P. Agora, olha, eu vou estar fazendo aqui a parte do nosso babado, certo? Cuidado, porque o peito esquerdo e o peito direito são diferentes, certo? Então, eu vou estar ensinando, primeiramente, o peito direito. Então, cuidado para não se confundir. Pegue aí qualquer um dos seus bojos, eu vou estar ensinando primeiramente o peito direito. O que é que você vai fazer? Você vai escolher qual o lado certo e o avesso. Esse aqui vai ser o meu lado certo, que é o meu miolinho do lado de fora, né? Então, o que eu vou fazer? Esse é meu lado certo, vou virar ao contrário. Vou prender a minha linha bem aqui.
Vou fazer 3 correntes, ok? Dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Depois de fazer as minhas 3 correntes, vou laçar. Vou pular apenas um ponto alto da carreira de base, vou vir no próximo. E vou fazer um leque. Um ponto alto, 2 correntes, e no mesmo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Só essa daqui que vai ser dessa forma. Você precisa ver, dependendo do tamanho que você estiver fazendo, se você vai precisar mudar isso ou não. Por quê? Você precisa contar os seus leques aqui de uma forma que o último leque seja um ponto baixo. Então, o último leque vai ser ponto baixo, o próximo um leque, o próximo um ponto baixo, o outro um leque não, um babadinho, né? O próximo ponto baixo, esse babado, ponto baixo e o babado aqui no final, ok? Então, você precisa ver direitinho se essa quantidade, ela é ideal pra você. O meu, eu tive que fazer assim, pular apenas uma nesse início, e nessas próximas, olha, eu vou estar pulando 2 pontos altos, certo? Esse é o tamanho P. Dependendo do tamanho que você for fazer, você vai precisar ajustar isso daí, ok? Então, olha, dessa forma, pulo 1, 2, venho aqui, faço um ponto alto, 2 correntes, e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Sem corrente nenhuma, pulo 2 pontos altos de base, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, dentro do mesmo espaço. Então, aqui, olha, eu vou percorrer dessa forma até chegar no final. Lembrando, se o seu tamanho for diferente, né? Se você estiver fazendo um tamanho diferente do meu, você precisa contar aí pra ver se vai dar certo direitinho esse tamanho. Se você estiver fazendo P também, então pode seguir aqui, fazendo da forma como eu estou fazendo, sem problema. 2 aqui, ó. Então, aqui não vai ter segredo, eu vou fazer assim até o final, ok? Aqui o meu, olha, sobrou 3 pontos altos no final. Eu não vou fazer nesse último aqui, eu vou pular logo aqui pra esse espaço, olha. Vou fazer um ponto alto, dessa forma, certo? Então, eu vou pular realmente 3 pontos altos aqui. E vou fazer mais outro ponto alto, ficando 2, 3 correntes e 2 pontos altos aqui dentro. Ok? E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pular 1, 2, 3... Vou vir no quarto e vou fazer um ponto alto. E vou seguir da forma como eu fiz do outro lado. Sempre pulando 2. Só que desse lado aqui, é o lado que vai ser a parte onde eu vou unir um seio no outro, certo? Então, aqui no final vai ser um pouquinho diferente. Me acompanha aí pra vocês saberem como é que eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer aqui dentro, olha, 8 lequinhos desse daqui. Agora, se você quiser que a sua união, né, ela seja um pouco maior do que a minha, você faz só 7. Como essa união que eu estou dizendo. Dessa forma aqui, olha. Eu fazendo aqui, ó, 8 lequinhos desse, a minha união vai ser desse tamanho aqui, olha. 2 dedos. Se você quiser que a sua união fique maior, né, que fique unido aqui uma parte maior, você faz apenas 7 leques desse daqui. Eu fiz 8, certo? Eu não quero que fique tão grande essa minha união. Aí vai depender do seu gosto também, né? Então, olha, fiz aqui. Então, aqui eu vou caminhando, fazendo os meus 8. Como eu falei, se você quiser que sua união fique maior, você faz somente 7. Pronto.
Aqui, olha, fiz os meus 8. Como eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui dentro, olha, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou laçar. Eu vou pular 2 pontos altos. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto. Fazer 2 correntes, pulo 2, fazer um ponto alto. No meu último, eu vou fazer um ponto alto também. Dessa forma, olha. Ok? Então, agora eu vou virar. E agora aqui vai ficar, ó, do lado certo. E o meu babado também vai ficar do lado certo. Por isso que é importante que a gente saiba qual peito que tá fazendo. Agora, aqui dentro, olha, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, que equivale a um ponto alto, uma corrente. Dentro desse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Dessa forma. Eu vou fazer 2 correntes, não vou fazer nada aqui, já vou pular pro meu leque e vou fazer 6 pontos altos. 6 pontos altos. Dessa forma, olha. 6 pontos altos. Vou vir aqui no próximo leque e vou fazer um ponto baixo. 6 pontos altos aqui no próximo leque. Vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Laço no próximo leque, vou fazer 6 pontos altos. No leque, um ponto baixo. No próximo leque, 6 pontos altos. E aqui no final, vou terminar com um ponto baixo, certo? Então, olha, aqui é o lado de dentro, olha. É a parte onde eu vou unir, bem aqui. E os meus 2 bojos, olha, estão do lado correto, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 correntes. Vou vir aqui dentro, olha. Vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto e mais outro. Totalizando 3 pontos altos, 2 correntes. Se você quiser um espaço um pouquinho maior, você pode fazer 3 correntes, certo? Se você quiser que fique um espacinho maior, que vai ficar aqui, olha, a nossa alcinha. Se você quiser que o espaço fique um pouquinho maior, você pode fazer 3 correntes sem problema. E mais 3 pontos altos aqui dentro, olha. 2 correntes dentro do leque, vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma. Laço, no próximo leque, 6 pontos altos. Fiz aqui os 6 pontos altos, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, e aqui a gente vai estar seguindo da forma como a gente fez do outro lado. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Aqui no final, olha, tá faltando 2 leques, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E dentro desse outro leque, eu vou fazer apenas 5 pontos altos. Cinco pontos altos.
E o meu cesto eu vou fazer aqui dentro, olha, em cima desse ponto alto. Dessa forma. Ok? E sim, o nosso babadinho, olha, está concluído. Aqui você já pode cortar a sua linha. E a gente vai pra parte da alça. Aqui dentro, olha, eu vou prender a minha linha. Fazer 3 correntes. E vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. Então, as nossas correntinhas, elas vão ser de 3 pontos altos. Venho aqui dentro, faço, olha, um ponto baixo, subo 2 correntes e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, pra fazer a alcinha, né, de pendurar no pescoço, a gente vai fazendo essas carreiras de vai e vem, olha. Ponto alto sobre ponto alto, sem segredo nenhum. Dessa forma. Ok? Ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. Até chegar na altura que a gente quer. Eu fiz 66 carreiras de vai e vem, olha, de pontos altos. Aqui a gente já tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Eu fiz 66. Se você quiser fazer maior ou menor, aí fica a seu critério, ok? A minha ficou dessa forma, olha. Com 66 pontos altos. Aí, quando chegar aqui no final, você pode cortar a sua linha e fazer o arremate, olha. Ficou dessa forma. Pronto, eu fiz aqui a minha alcinha toda, certo? Agora, eu vou estar unindo essa parte do meio, certo? O que a gente vai fazer? Ele tá aqui, né, do lado certo. A gente vai colocar do lado avesso. E vamos fechar aqui, certo? Deixar aqui exatamente igual, olha. Ok? Vou fazer desse lado. Eu vou colocar aqui nesse espaço o meu. Você pode fazer com pontos baixos ou, se você preferir, com pontos baixíssimos. Ajustar aqui. Eu vou fazer um ponto baixo aqui de início, certo? Uma correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguindo aqui, olha, peguei esse desse lado e vou pegar, olha, o outro do outro lado aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui novamente, pego os 2 pontos altos, aqui, olha, e vou fazer ponto baixíssimo. Venho aqui dentro, faço um ponto baixíssimo, e aqui, olha, no primeiro ponto alto, peguei esse, vou fazer novamente um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui minha laçada. Se você quiser que a sua união fique maior, né, você pode continuar até onde você quiser, certo? A minha eu vou fazer até aqui os meus lequinhos, ok? Ficando dessa forma. Aqui você já pode cortar e pode fazer os arremates, ok? Eu já
fiz aqui o meu, ok? Vai ficar dessa forma. Agora, o que a gente vai precisar? Você vai precisar da medida das costas, certo? Por quê? Porque eu vou fazer nessa parte de trás um trançado. Então, você vai precisar da medida das costas para que não fique que o trançado não encoste, né? Mas que fique com a distância de pelo menos 3 a 4 dedos, certo? O ideal é pelo menos 4 dedos para que tenha espaço para a pessoa acochar, né? Sem problema. E mesmo que ceda um pouco, né? Ainda vai ter bastante espaço para unir novamente sem problema. Então, você vai precisar dessa medida das costas, certo? E a gente vai fazer aqui correntinhas, tanto de um lado como de outro. Aí você vai precisar dessa medida, é o que você vai fazer. Você teve a medida das suas costas, você vai diminuir isso daqui, né? Diminuir, você vai calcular qual foi o tamanho que ficou o seu bojo, né? Daqui pra cá, vai tirar essa medida, diminui dela e diminui mais essa quantidade, mais uns 4 dedos, pra você saber quanto que você tem que deixar pra cada lado. Vou te explicar melhor. Agora, a gente vai fazer um pequeno cálculo. O meu tamanho, o tamanho das costas é 76, ok? Aí, agora, o que você vai fazer? Com esse valor, você vai diminuir o valor aqui, olha, do bojo. Vou ver aqui quanto é que tá o meu. O meu tá 38. Vamos diminuir 38. E vamos diminuir também essa faixa de 4 dedos. Pronto, 7 centímetros, ok? O meu aqui, né, dá um valor de 31 centímetros, né? Diminuindo esse daqui. Então, esse valor aqui, eu vou ter que dividir para os dois lados do meu bojo, certo? Então, vai ficar 15,5 para um lado e 15,5 para outro. Esse é o tamanho que a gente vai precisar fazer de correntinhas desse lado aqui, 15 centímetros e meio, e desse outro lado, 15 centímetros e meio, certo? Então, eu venho aqui, olha. Você vai ter que colocar correntes que sejam divisíveis por 9. Então, você vai fazendo suas correntinhas de 9 em 9, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até chegar no valor de 15 centímetros e meio, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o meu já está com 14. Se eu fizer mais, vai passar. Então, eu vou deixar só com 14, ok? Então, eu vou aqui, ó, vou fechar. E vou fazer a mesma quantidade. Vou cortar aqui a minha linha. E vou fazer a mesma quantidade para o outro lado. Ok? Vem aqui, olha. também. Então, aqui o meu, olha,
eu fiz 4 vezes, certo? Eu botei 4 vezes, né? Que dá o valor de 36. Então, eu fiz 36 correntinhas aqui nessa parte. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai começar a fazer esse babadinho aqui. Aqui, olha, nessa parte, pra você saber onde vai começar, vai ser assim, a gente vai fazer uma carreira de argolas e de V, né? Aí, depois vamos fazer outra carreira de pontos altos e outra carreira de pontos altos. Então, pra ficar a última do lado certo, a gente vai ter que começar fazendo desse lado aqui, olha, certo? Vamos ter que começar desse lado, do lado certo, ok? Vamos ter que começar do lado certo. Então, eu vou cortar aqui a minha corrente, a minha linha, perdão. E vou começar, olha, aqui. E vou começar aqui, olha, você vira aqui direitinho, pra não ter problema. Venho aqui na minha primeira. E vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas. Agora, eu vou pular 1, 2, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, vou pular 2, na terceira eu vou fazer um V, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes, eu vou pular 2, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. 4 correntes, vou pular 2, na terceira, um ponto baixo, certo? E assim a gente vai fazendo, olha, vamos fazendo dessa forma, até chegar no nosso bojo. Quando a gente chegar lá no bojo, eu volto com vocês para eu dizer como é que a gente vai fazer na parte do bojo, certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui eu começo com a argolinha, porque eu quero terminar com pontos baixos, certo? Quero terminar com ponto baixo aqui, então, eu vou fazer primeiro minha argola. Depois de fazer a argola, você faz 2 correntes, faz um leque, 2 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 2 correntes e um leque. Olha, esse é o nosso motivo. Entre os leques, nós vamos ter uma argolinha, ok? Cheguei aqui no meu final, fiz aqui minhas 2 correntes. E aqui dentro a gente vai trabalhar de uma forma que aqui, olha, aqui seja um V. Bem nesse meio aqui ele precisa ser um V, certo? Que é pra gente fazer o nosso desenhozinho. Precisa ser um V, aqui um ponto baixo, né? E nessa parte aqui tem que ser uma argola, que o final tem que ser um ponto baixo para iniciar uma argola. Então, você tem que trabalhar aqui de uma forma, colocando entre os espaços, certo? De uma forma que lá no final dê bem certinho o nosso desenho, certo? Você vai trabalhando aí conforme o seu tamanho. Eu vou colocando aqui os meus, certo? Vou ajustar para que o meu desenho ele fique direitinho, sem nenhum problema. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Só atentando para essa parte agora. Fazer aqui com vocês, certo? Porque às vezes a gente tem um pouco de dúvida, né? Mas aqui, como vocês estão vendo, eu não estou contando. Eu estou fazendo. Ó, estou quase chegando.
Então, aqui, a minha argola, o meu V. Deixa eu só ver aqui direitinho. Aqui tem que ser um V, 2 correntes, ponto baixo. Aqui é minha argola, ponto baixo. 2 correntes, o meu V tem que ser bem aqui, certo? Então, eu vou um pouquinho mais pra frente. É assim que a gente vai ajustando, certo? Não, só fiz aqui caminhar um pouquinho mais pra frente. Como eu falei, bem aqui no final, eu preciso fazer meu ponto alto. 4 correntes. Aqui dentro eu vou fazer minha argola. 2 correntes. E bem no meinho, eu vou fazer o meu V. E agora a gente vai tentar fazer com que o outro lado fique da mesma forma, certo? Aqui, deixa eu... Para que fique a mesma quantidade, né, dos dois lados. Não fique um com mais e o outro com menos, certo? Então, se aqui eu tenho, ó, 3, 4 Vs, eu vou trabalhar para que do outro lado eu também tenha os meus 4 Vs, certo? Então, vamos trabalhando aí. E agora, eu vou trabalhar aqui até o final dessa forma. Você vai ajustando aí o seu. E quando chegar aqui, olha, você ajusta a sua correntinha, né? E vai trabalhar daquela forma, sempre pulando 2, né? Faz um ponto baixo, pula 2, ponto baixo, pula 2, leque, pula 2, sempre pulando 2 correntinhas em cada, tá bom? Fiz aqui, olha, o meu até o final. Como é que a gente vai fazer aqui, olha, depois de eu terminar todinho, eu vou virar aqui, olha, contrário. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, certo? Sem corrente nenhuma, eu vou vir aqui e vou fazer 9 pontos altos. Nove. Vou vir aqui no próximo, na minha argolinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, certo? Aí, ó, o que eu aconselho? Não fazer dessa forma, solto. Você vem aqui na corrente, ó, e prende na corrente mesmo, porque fica mais seguro, certo? Você vem agora pro leque e vai fazer novamente 9 pontos altos. Ficando, olha, dessa forma. Agora, vem aqui na minha argolinha e vou fazer um ponto baixo. Laço, novamente,
9 pontos altos. Então, aqui não tem muito segredo. Só a gente seguir fazendo essa sequência. Ok? Vou seguir fazendo dessa maneira aqui. Até chegar do outro lado. Fiz aqui o meu. Vou vir aqui, olha, na minha argola e vou fazer um ponto baixo, dessa forma. Então, agora, olha, a gente termina aqui, vamos virar nosso trabalho. Vamos vir aqui nesse ponto baixo, no mesmo ponto baixo, olha, vamos fazer um ponto baixo em cima dele. Dessa forma. E agora, nós vamos vir nos pontos altos e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, certo? Cuidado para não fazer menos pontos altos, tem que ser os mesmos 9. Fiz aqui os meus 9 pontos altos, vou vir no meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, certo? Dessa forma. Então, nessa carreira, vai ser sempre assim, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto e ponto baixo sobre ponto baixo. Então, olha, vai ficar dessa forma o nosso biquinho, olha, certo? Fiz aqui, olha, o meu último ponto alto, eu vou vir aqui no final e vou fazer meu ponto baixo, certo? Ficando dessa forma. Agora, vamos virar nosso trabalho. Vamos fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 5, certo? Vamos contar aqui, olha. Primeiro ponto alto, né? 1, 2, 3, no quarto, vamos fazer um ponto baixo. 2 correntes, vamos pular um ponto alto, no próximo vamos fazer um ponto baixo. Ficando, olha, dessa forma. Agora, vamos fazer 5 correntes, não acoste muito as correntes, certo? Ó, primeiro ponto alto, 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, pulo 1 no próximo ponto baixo, olha. Esse tanto aqui de 5 correntes tá ideal pra mim. Se pra você tiver muito acochado, você pode aumentar a quantidade, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, pulo uma na próxima, um ponto baixo. Então, eu vou percorrer dessa forma, olha, e toda a carreira, ok? Fiz aqui, olha, o meu último, agora eu vou fazer 5 correntes, laço. Vou vir aqui, olha, no meu ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma, ok? Então, quando eu terminar aqui, olha, essa parte, eu vou virar meu trabalho.
fazer um ponto baixo aqui dentro e 2 correntes, que equivale a um ponto alto. Agora, vamos fazer mais 2 correntes. Nessa parte aqui, eu não vou fazer corrente. Eu vou laçar e vou vir direto aqui, ó, pra terceira correntinha, essa correntinha do meio, e vou fazer um leque. Um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto, certo? A partir de agora, nós vamos fazer correntinhas. 2 correntes, vou vir aqui, olha, na minha argola, eu vou fazer um ponto baixo, dessa forma. 2 correntes, vou vir aqui na minha terceira correntinha, essa correntinha do meio, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e na mesma correntinha vou fazer um ponto alto. 2 correntes, aqui dentro da argola um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma, olha, a nossa carreira. Essa carreira vai ser só assim, 2 correntes, venho nessa correntinha do meio, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto na mesma corrente. 2 correntinhas e um ponto baixo na argolinha, ficando dessa forma. Nós vamos caminhar assim em toda a nossa carreira. Quando eu chegar aqui, faço na minha terceira corrente meu leque e sem corrente nenhuma, eu vou laçar e vou contar 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto, ficando dessa forma. E agora vamos virar. Assim. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, que equivale a um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer novamente meus 9 pontos altos. Fiz aqui meus 9 pontos altos, olha. Vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Sem corrente nenhuma. Vou vir aqui dentro do leque e vou fazer novamente 9 pontos altos. Vou vir no meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui também é basicamente igual a carreira que a gente já tinha feito. 9 pontos altos dentro do leque. E no ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar dessa forma, olha. Fiz aqui meu último, olha, aqui os 9 pontos altos. Vou laçar, vou vir aqui, olha, a minha correntinha, vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Vou virar o meu trabalho. E agora, olha, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma diminuição. Tem esse ponto alto aqui, não é? Que eu vou fazer. Ao invés de começar nele, eu vou começar no próximo. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntes, e agora eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já tenho 3, olha. Eu vou continuando. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz meus 9 pontos altos, olha. Eu vim aqui no meu ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Laço, vou vir no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. E novamente, ponto alto sobre ponto alto.
Então, aqui é bem simples esse babadinho, né? Não tem pra onde correr. É bem simples mesmo. Só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. No ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E vai ficar dessa maneira. Fiz aqui, olha, meus 8 pontos altos, sobraram 2, né? Eu vou vir só aqui mesmo e vou fazer meu ponto alto, certo? Ficando 9 ao invés de 10, ok? Então, olha, o babadinho ficou assim. Aí aqui vai depender, né, de quantos desses aqui que você vai querer fazer. Eu vou fazer mais um. Se você for fazer mais um, continue assistindo o vídeo. Se pra você estiver bom, então pode encerrar por aqui, olha. Então aqui eu vou fazer aqui um ponto alto, um ponto baixo, né? E 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui eu vou começar a fazer assim. Eu vou fazer mais 2 correntes. Vou vir aqui, ó, 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, vou pular 1, no próximo vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, pula 1, no próximo, um ponto baixo. Da mesma forma que nós estávamos fazendo. Então, aqui eu não vou me ater muito. 1, 2, 3, no quarto, faz um ponto baixo, 2 correntes, pula 1, no próximo faz um ponto baixo. Nós vamos fazer exatamente como nós fizemos nessa carreira aqui, ok? Cheguei aqui. No meu quarto ponto alto, fiz um ponto baixo, vou fazer 2 correntes, pular 1, e no próximo fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, e aqui no último vou fazer um ponto alto, certo? Ficando dessa forma. Agora eu vou virar. Aqui dentro, olha, eu não vou fazer nenhum leque. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação, vou vir na argola e vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma, ok? Agora eu vou fazer 2 correntes, vou vir na terceira correntinha, vou fazer um leque, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes, vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Então, a gente vai continuar aqui da mesma forma que nós fizemos anteriormente, certo? Mesma coisa. A única coisa que vai mudar é só esse início e o final, que eu não vou fazer um leque no início, certo? Então, aqui é só você seguindo em toda a sua carreira. Cheguei aqui, olha, eu fiz meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntes. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Agora, eu vou virar. Vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. 2 correntes que equivalem a um ponto alto, 2 para virar, vou fazer um ponto baixo aqui dentro, certo? Sem corrente nenhuma, vou vir aqui, vou fazer 9 pontos altos. Depois de fazer meus 9, vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui a mesma coisa
que nós fizemos nas carreiras anteriores, certo? Só vou voltar para fazer o final com vocês, tá bom? Fiz aqui meus 9 pontos altos e fechei com meu ponto baixo. Nesse ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, vou vir bem aqui e vou fazer um ponto alto. Ok? Então, agora nós vamos para a nossa última carreira. Aí, como eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes que equivalem a um ponto alto, certo? Uma correntinha, aqui no ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora aqui é só ir até o final, fazendo a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto. Ponto baixo sobre ponto baixo, ponto alto sobre ponto alto, sempre assim. Fiz aqui, olha, até o final. Não vou cortar meu fio, porque eu já vou aproveitar para fazer o acabamento aqui de lado, certo? Então, como eu vou fazer? Aqui eu terminei, né? Eu estou do lado certo. Eu vou subir aqui uma corrente e vou fazendo aqui, olha, pontos baixos aqui em toda a nossa voltinha, certo? Vai fazendo aí nos seus pontos baixos, não tem bem assim um lugar certo. Vai fazendo de uma forma que não fique nem repuxada e nem com ponto demais, certo? Então, olha, eu tô fazendo aqui... Nesses pontinhos, eu vou fazendo meus pontos baixos. É bom que você pegue mesmo o fio e não passe assim, porque fica um buraco, aí não fica muito bonito o acabamento. A gente faz assim, olha, a gente ajeita e não fica buraco, né? Fica uma coisa mais bonita. Então, olha, vamos fazendo aqui, essa parte aqui não tem segredo, só fazer aqui... até chegar na outra ponta. Fiz aqui, olha, essa parte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar. Eu estou do lado avesso. Vou fazer assim agora. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. Vou pular 1, 2 no terceiro, um ponto baixo, 3 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, ponto baixo, 3 correntes, pulo 2 de base no terceiro, um ponto baixo, 3 correntes, sempre assim, certo? Vamos fazendo. Se você quiser que o seu fique com um espaço maior ou menor, aí é só você diminuir aqui. Se você quiser que fique com mais espacinhos, você deixa menor, você só pula um. Eu tô pulando 2, você só pula 1, certo? E se você quiser que o seu fique maior, é só você pular mais pontos, pule 3 ou 4, certo? O meu aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha, ficou com 7. Agora, eu viro novamente, vou voltar aqui, olha, pro lado certo, e agora eu vou fazer pontos baixos aqui dentro, olha. Só fazendo pontos baixos, fiz 3 pontos baixos, agora eu vou pro próximo, faço novamente 3 pontos baixos, venho pro próximo, 3 pontos baixos, sempre assim. Se você quiser que o seu fique, se você quiser, assim, o seu começar a puxar, você faz 4 pontos baixos. Pra mim tá bom esse tanto aqui, ó, de 3. Olha, 3 pontos baixos dentro de cada um aqui. Sem segredo. Só pra gente ficar com um acabamentinho mais bonito.
Esse meu último ponto baixo, eu vou fechar aqui, olha. Aqui dentro, olha, vou fazer um ponto baixo. Puxar minha laçada, olha, o meu acabamento já está feito, né? O meu cordão já está finalizado. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Mesma coisa, certo? Procure fazer a mesma quantidade de pontos baixos que você fez desse lado, fazer do outro, pra ficar igualzinho, né? Não ficar nenhum mais puxado ou maior do que o outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e a gente volta com o cordãozinho. Eu vou estar ensinando agora como é que faz, olha, esse cordão. Cordãozinho da parte de trás, olha. Eu fiz ele dessa maneira. Você pode fazer só com essa parte, se você assim preferir. Essa parte aqui, eu gosto de fazer o cordãozinho dessa forma, porque você não precisa ter a quantidade de correntes, né? Você pode ajustar. Vou mostrar por quê. Aqui eu fiz 130 desses bloquinhos aqui, olha. Fiz dessa forma. Laço normal. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, laço. Na minha primeira corrente, eu vou fazer um ponto alto, dessa forma. Vou fazer 3 correntes e aqui dentro, olha, dentro aqui, dessa forma, eu vou fazer um ponto alto. 3 correntes, laço, aqui dentro do espacinho, faço um ponto alto. 3 correntes, laço, dentro desse espacinho, faço um ponto alto. Então, ele vai ficar dessa maneira, olha. Ok? Eu fiz 130 desses aqui, olha. Aqui a gente tem 4, eu fiz 130, ok? Quando foi no final, para eu fazer esse tassel, se você quiser fazer, ele é dessa maneira. Você pega o tamanho que você quer. Esse meu, olha, esse meu está desse tamanho aqui, olha, eu fiz dessa forma. Lembrando que, se você quiser desse tamanho, você tem que fazer ele dobrado. Por exemplo, se você fizer assim, olha, né, desse tamanho, lembrando que você vai dobrar e ele vai ficar desse tamanho aqui, ok? Então, você precisa fazer o valor assim, dobrar ele inteiro. É fazer ele assim inteiro e quando for no final é que você vai dobrar. Deixa eu dizer mais ou menos aqui, está com 8 dedos meus. Então, aqui é só você fazer quantas voltas você quiser, olha. Fiz só assim mesmo. Quantas voltas? O meu aqui eu fiz 12 voltas, ok? Então, quando a gente dobra, né, fica no valor de 24. Então, aqui é só indo, olha, assim, bem simples mesmo. Pronto. Quando chegar no tamanho que você quer, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu espacinho, tá vendo? Você vai pegar, ó, colocar a sua agulha, pega aqui na metade dele. Dessa forma, passa ele aqui dentro. Passou ele aqui dentro, o que é que você vai fazer? Vai passar todos esses aqui, olha, por dentro dessa laçadinha. Dessa forma. E aí, você vai acochar, certo? Até ficar do tamanho que você quer. E aqui está preparado. É só você cortar as pontas e o nosso tassel, olha, está feito dessa maneira, ok? Lembrando, eu fiz 130 desses bloquinhos aqui. Foi o suficiente para mim. Se para você, né, precisar um tamanho maior, um tamanho menor, é só você diminuir aqui a quantidade de bloquinhos que você vai fazer, ok? Eu vou estar ensinando aqui como colocar o bojo, certo? Eu já coloquei aqui o meu, falta fazer só uns acabamentos, mas aqui não vai dar pra ver direito, porque a linha é preta também, né? Mas eu fiz dessa forma, olha, sim, certo? E eu vou estar ensinando como colocar
do outro lado. É bem simples, certo? Na verdade, tem gente que costura com crochê, mas eu sempre faço dessa maneira. Eu vou dar aqui um nozinho na ponta da minha linha, só pra segurar. É o que eu vou fazer. Você confere, né, qual é o lado do seu bojo. Dentro do bojo ele vai dizer se é o lado esquerdo ou direito. Esse aqui é o esquerdo, olha. Vou colocar aqui do lado esquerdo. Atenção para essa parte aqui ficar em cima, senão vai ficar torto, tá bom? Então, aqui você posiciona o seu bojo. Vem com seus alfinetes e vai colocando, olha. Coloca bem aqui na ponta, tá vendo aqui no finalzinho do nosso bojo? Coloca bem aqui na ponta e prende com o alfinete. Vem aqui no final, olha. Prende também. Então, aqui a gente vai prendendo o nosso bojo para que ele não saia do lugar quando a gente estiver costurando, porque senão atrapalha muito, a gente acaba costurando torto. Eu vim aqui sempre nas pontas, olha, aqui a gente vai ter que dar uma puxadinha. Coloco aqui, olha, bem nessa pontinha aqui. Coloco o meu alfinete. E aqui, dou uma puxadinha. Olha, você tem que puxar o bico todinho e deixa ele, olha, no limite aqui do seu bojo. Deixa ele no limite, certo? Pra não aparecer. Então, olha, dessa forma. Então, olha, essa costura que eu faço, o que é que você vai ter que ter cuidado? Pra pegar somente a parte de dentro do seu bojo. Porque, ó, quando você pega só a parte de dentro da linha, você não consegue ver, olha, né? A minha linha é preta, não é da cor aqui da minha linha de crochê, mas não dá pra ver. Justamente porque a gente tem que ter o cuidado pra não aparecer do outro lado. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, eu vou tirar aqui o meu alfinete, vou posicionar, segura firme. Venho aqui, olha, desse lado avesso, nessa parte aqui mais de dentro, pra ficar escondido, certo? E vou só prender aqui a minha linha. Tendo cuidado pra não pegar a parte de trás, somente a parte da frente. Então, venho aqui, olha, e pego o meu bojo, mais ou menos assim, nessa altura aqui. Que não vai dar muito pra você ver, porque a linha é da cor do bojo, né? Eu venho aqui de novo, olha, pra eu dar o meu arremate aqui. Pronto, dessa forma. Agora, pra fazer, você vai fazendo assim. Você vai colocar a sua agulha aqui e vai vir aqui, vizinho a esse daqui. Vem aqui, olha, você vai vir na altura aqui da linha, ó. Minha linha tá aqui, e não vai dar pra vocês enxergarem direito, mas minha linha tá aqui, eu venho aqui dentro e passo lá pro outro lado, porque senão vai ficar torto. Sempre fazendo isso. Venho aqui e passo pro outro lado. De vez em quando é bom a gente dar uns nozinhos. Eu seguro bem aqui a minha linha, que aí não tem perigo de afrouxar. Aqui é só fazendo esse processo em todo o nosso bojo. Olha, aqui dentro eu vou dar o meu nozinho. Sempre lembrando de pegar somente nessa parte de dentro aqui, olha. Eu vou dar aqui outro nó. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar pra eu esconder. E vou puxar bem, ó. Então, ele vai entrar, ó, o ponto. Não tá mais visível.
novamente. Então, esse processo aqui é bem simples. Você vai fazendo isso daqui em toda a sua peça, sempre tomando cuidado de pegar somente a parte da frente do ponto. Não pegar a parte de trás, senão vai ficar aparecendo a solinha do outro lado, do lado correto, certo? Então, façam aí esse processo. E aí, o nosso cropped está finalizado. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de curtir. Comentem aí se você gostou do vídeo, se você tem alguma dica, alguma sugestão de um novo assunto para o canal. Diga aí uma coisa que você quer que eu ensine. Eu aceito críticas construtivas também, certo? Se você achar que eu posso melhorar a forma de ensinar, você também pode estar deixando aqui nos comentários, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!